Olá pessoal, bom, outro exemplo bom para você gravar a sua macro é, por exemplo, utilizar ela para colocar fórmulas. Por exemplo, eu tenho produto, produto 1, por exemplo, até o produto 5. Valor, eu vou colocar, por exemplo, 50, 60, 10, 20, 30. Vou colocar em moeda. E aqui eu quero uma soma. Por exemplo, igual somar esses valores. Bom, mas só que eu não quero isso de maneira manual. Eu quero toda vez que eu clicar no botão, ele vai colocar essa soma automaticamente. E quando eu clicar em outro botão, ele vai colocar outra soma. Por exemplo, vou colocar aqui altura, quantidade. Por exemplo, essa célula, ela vai calcular para mim a soma desse produto e também vai calcular a metragem quadrada. Quando eu clicar em um botão. Como é que eu faço isso? Para calcular uma metragem quadrada, você só precisa colocar igual a altura vezes a largura vezes a quantidade. 1 metro por 1 metro, quantidade 1, vai dar 1 metro quadrado. Então ela calcula quantidade 2, vai dar 2 metros quadrados. Mas eu quero que faça isso na mesma célula. Mas se eu apagar, eu vou perder essa fórmula que eu tenho antiga. Então eu posso resolver esse problema através da macro. Por exemplo, eu clico em desenvolvedor, gravar macro, vou escrever somar. Vou digitar igual, soma. Vou selecionar e clicar em OK. Clicar em parar a gravação da macro. Agora eu vou clicar em inserir, pegar um botão, colocar aqui. Vou formatar ele. Vou escrever somar. Somar produtos. Vou fazer uma cópia desse botão. Vou colocar de outra cor. Vou colocar, escrever metragem. Agora eu vou clicar nesse botão somar produtos, clicar em atribuir macro e escolher a macro somar. Pronto, agora eu posso apagar, que quando eu clicar em somar, quando eu clicar na célula e clicar em somar, ele vai fazer a soma. Agora eu vou clicar em desenvolvedor, gravar macro, vou escrever metragem. Vou escrever igual a altura vezes a largura vezes a quantidade. Parar a gravação da macro. Vou clicar em metragem, atribuir botão, atribuir macro, clicar em metragem. Agora eu vou fazer uma cópia desse botão de novo. Vou escrever limpar. Vou selecionar, vou clicar em desenvolvedor, gravar macro, escrever limpar 3. Agora eu vou clicar nesse botão, clicar em delete, clicar nessa opção de metragem, clicar em delete.
e parar a gravação da macro. Vou clicar no botão, atribuir macro, limpar 3. Pronto, agora quando eu clico aqui e clico em soma, ele faz a soma desse produto. Se eu clico e clico em metragem, ele calcula a metragem, só que não mudou o formato, né? Eu poderia colocar a macro para mudar esse formato. Por exemplo, vamos agora que é hora da gente usar a criatividade. Eu coloquei uma função para somar e coloquei uma função para calcular a metragem e coloquei uma função para limpar as informações, ou seja, 3 botões muito úteis. Ao invés de eu fazer manualmente, eu só coloco, por exemplo, uma porta de 2,10 por 2 metros. Vou limpar aqui. 2,10 por 2 metros. Quantidade de uma porta. Se eu calcular a metragem, deu 4,20. Só que está em formato de real. Como é que eu faço para mudar isso? Você pode clicar em desenvolvedor, gravar macro, mudar formato. Vou dar o nome dessa macro. Vou clicar nesse botão e colocar em geral. Parar a gravação da macro. Agora o que eu vou fazer? Eu vou vir em desenvolvedor, macros, vou escolher a macro, mudar formato, vou clicar em editar. Bom, ela realiza essa função. Eu vou copiar. Você não precisa fazer isso agora se você não conseguir, se tiver um pouco complicado. Vou vir na macro de metragem. E vou colar ela aqui. Pronto, agora além da macro calcular a metragem, ela também vai mudar o formato. Por exemplo, vou colocar aqui de novo em moeda. Vou clicar em somar. Somou em moeda. Se eu clicar em metragem, além de somar a metragem, que está aqui do lado, ela também mudou o formato. Vou clicar em limpar. Essa macro é muito importante para você fazer funções tipo essas que eu vou te mostrar aqui. Por exemplo, em cadastro de clientes, eu tenho a opção de pesquisar. Por exemplo, vou cadastrar um cliente primeiro. Leandro. Vou colocar algumas informações qualquer. Só para fazer uma demonstração. Pronto, quando eu clico em pesquisar, a planilha coloca fórmulas. Da mesma forma que eu coloquei uma fórmula somar e uma fórmula para calcular a metragem, eu coloquei essa fórmula PROC-V com a fórmula SIERRO para pesquisar. Agora quando eu clico em Leandro, aparecem as informações. Quando eu clico em cadastrar, ele limpa. E aí tira as fórmulas para eu poder cadastrar. Então dessa forma eu posso cadastrar um cliente. Quando eu clico em pesquisar, eu pesquiso. E foi seguindo essas teorias de você colocar uma fórmula de somar, limpar, metragem, com esse exemplo que eu fiz aqui agora. Eu consegui fazer essa planilha. Ela cadastra e também pesquisa na mesma planilha. Então, são formas de você utilizar macro, né? Por exemplo, para fazer isso, eu tive que gravar a macro colocando todas essas fórmulas. Depois eu cliquei no botão atribuir macro em pesquisa e ele pesquisa para mim. Bom, na próxima aula a gente vai ver mais conceitos sobre macros e conforme você vai praticando, você vai entendendo. Eu recomendo que você pare um pouco e coloque essa função em ação, se você ainda não conhece. Use sua criatividade para gravar algumas macros. Por exemplo, você pode vir... Vou colocar uma macro para selecionar esse campo. Você pode vir em desenvolvedor,
editor, gravar macro, selecionar e colocar bordas. Aí você seleciona esse campo, pronto, você coloca uma borda. Clique em inserir, clique com o botão direito, atribuir macro, selecionar e colocar bordas. Pronto, quando você clicar no botão, ele vai colocar novamente. Então realiza várias ações gravando a macro, depois atribua a um botão, coloque pesquisa e depois atribua a esse botão. Faça um botão para limpar as informações e depois colocar de novo outras. Use sua criatividade, que a gente vai ver mais definições sobre macro na próxima aula. Bom, espero que tenha ficado claro. Um grande abraço e até a próxima aula.